aqui. Beleza. Hoje não vai precisar falar presente, para a gente conseguir arrumar um lugarzinho para eles fazer a nossa presença. Deixa eu fechar aqui. O nosso site na última aula parou desta forma, né? Tá vendo aqui. Aí, na aula de hoje, a gente vai ver como adicionar essas imagens que estão faltando, né? E formatar elas. Porque a formatação da imagem ela vai levar um tempinho para a gente, então a gente vai direcionar bastante essa aula para conceito de imagens, cores e utilizar o arquivo CSS. Então a aula de hoje ela vai ser um pouquinho mais extensa. Vamos lá. Elementos e atributos. O que são elementos? Os elementos, eles são tudo que está dentro da tag. Por exemplo, aqui a gente tem a tag de parágrafo, esse elemento é o elemento. Então, sempre que eu me referenciar ao elemento, eu estou me referenciando ao que está dentro da tag. É bem simples de entender, apenas isso. Com relação aos atributos, os atributos são praticamente tudo que está em verde aqui, que a gente está vendo, e os parâmetros são tudo que está dentro das aspas ou parênteses, quando a gente começar com JavaScript, mas os atributos eles são praticamente o ID, o style, todas as coisas que a gente vai adicionar aqui que vai ficar meio verde são os atributos. E a gente tem os atributos globais e os atributos específicos. No caso do parágrafo, aqui eu coloquei dois atributos, o ID e o style. O ID ele é um atributo global. Qualquer tag que você colocar ID, ele vai aceitar. Agora, o style nem tanto. Por exemplo, se eu criar um botão, colocar um style, não vai ficar legal, mas colocar um ID é ok. Então, essa é a diferença dos atributos globais e específicos. Algumas tags têm os seus específicos e isso vai variando. Aí, naquele documento que a gente tem a definição de tags, ele aborda bastante sobre cada atributo específico. No caso de imagem, de fonte, eu coloquei JavaScript e os outros que vão estar entrando. Então, está bem separadinho. E essa é a parte de atributos. Então, quando eu falar atributos, é mais relacionado a um atributo que está em verde aqui, não que está dentro, que é o parâmetro. Nas outras aulas, a gente viu como fazer a formatação de um parágrafo, a formatação de um título. E muitas pessoas vieram me perguntar na atividade 2 por que não estava aplicando negrita, por que não estava aplicando tal itálico e outras formatações. E isso acontece por conta de ser um título, então eles têm meio que uma formatação pré-definida. Por exemplo, um título ele já está programado para ser um tamanho de letra, ele ser mais negrito, ele tá em preto, então determinadas coisas ele acaba não aceitando. Então a gente tem que utilizar o parágrafo. Aí a gente coloca todas essas formatações que a gente tem. Só que imagina quando a gente vai fazer um site da extensão do que a gente vai fazer nesse projeto, e a gente vai colocar tudo isso daqui dentro do HTML. Ele vai ficar muito extenso, concordam comigo? Então, por ele ficar muito extenso, o que eles criaram? Criaram o CSS. No CSS, a gente vai abrir uma guia diferente, e nessa guia diferente a gente vai fazer toda a formatação do nosso site. E essa formatação ela vai facilitar bastante quando a gente for entrar em outras guias. Por exemplo, a gente fez o index, ele vai ser a nossa página mais trabalhosa, porque a gente vai ter que definir cabeçalho, vai ter que definir rodapé, corpo de texto e tudo mais. Então, a gente vai ser a nossa parte mais trabalhosa. Quando a gente passar para outras guias, por a gente ter se organizado, colocado o arquivo CSS, nomeado, colocado ID, classes, quando a gente for criar outra guia de navegação, outra página web, a gente só vai precisar importar
esses dados do CSS e praticamente copiar e colar nosso cabeçalho e rodapé do arquivo index. E aí ele já vai montar praticamente para todos. Aí, uma tarefa que vocês vão ter mais para frente, quando a gente terminar de montar o nosso index, vai ser isso. Fazer o cabeçalho e rodapé para todas as outras páginas. Vai ser uma coisa bem simples, porém, que teoricamente parece trabalhoso. Agora a gente vai criar o nosso primeiro arquivo CSS. Ele é parecido com o arquivo HTML que a gente está criando até o momento. Aqui foi como ficou a estrutura do nosso site da última aula, adicionei alguns comentários. E eu vou ir adicionando comentários, gente, depois das aulas, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Vamos abrir duas guias. Uma vai ser HTML e outra vai ser CSS. Vamos salvar a primeira HTML. A gente define o comando para HTML. Salvar. Lembra sempre, pessoal, de deixar tudo em uma única pasta, que vai facilitar bastante na hora que vocês tiverem que referenciar. Não deixem os arquivos espalhados. Vocês podem criar uma pasta na área de trabalho, como a que eu tenho aqui no projeto de aula, e adicionar tudo dentro dela. Vai facilitar bastante no código de vocês. Vamos lá, então. Vamos para a atividade. A gente vai criar um arquivo chamado classe. Porque mais para frente a gente vai estar fazendo referência, como está aprendendo sobre classes no D também. HTML, classe HTML. Vamos selecionar. Salvei. Vou fazer a estrutura dele. Não, assim, estou copiando aqui. E aí eu colo lá. E continuo. Classes. A gente vai fechar o nosso teste. E abrir base. Fechar a base. Fechar aqui. E a gente está aqui. Aí aqui a gente vai criar o nosso arquivo CSS. Para salvar o arquivo CSS foi semelhante ao que a gente fez aqui. A gente vai vir em Files, Save As, vai achar o nosso lugar. E aqui a gente vai colocar o CSS. Vai ser esse daqui, ó, ponto .css. Aí a gente coloca o nome para ele, é classe teste ponto .css. Beleza. Criamos o nosso arquivo CSS. Como o HTML, ele também tem uma estrutura inicial, porém a estrutura inicial dele é bem mais simples. Vai ser @char7 entre aspas UTF-8. E não esqueçam do ponto D. Aí aqui, pronto, já montamos a estrutura inicial e a gente pode começar a editar o nosso arquivo. Só que, para fazer essa edição do arquivo, é necessário estarem linkados. Em que a gente criou apenas 2 arquivos separados, ele não vai fazer nada com relação a esse, porque a gente não chamou o arquivo, ele está apenas aqui. Mas vamos supor que ele está linkado, e a gente precisa fazer alteração, por exemplo, no nosso parágrafo, está escrito parágrafo. A gente vai vir aqui, se não esquece de salvar, a gente vai digitar o P, abre colchetes, dá um Enter, a gente já vai para a linha do meio. Aí aqui a gente pode começar a fazer a edição da nossa palavra. Por exemplo, fonte family, aí a gente pode fazer a edição que a gente quiser. Quando ele ficar branco, assim como está aqui, é porque aqui não tem um ponto e vírgula. O ponto e vírgula ele já aceita aqui, mesmo que não tenha nada. Então é sempre bom a gente colocar o ponto e vírgula e não esquecer dele. Então a gente pode fazer aqui dentro todas as formatações que a gente quiser.
E é assim que a gente cria o nosso arquivo CSS. Então, aqui eu dei um exemplo do parágrafo, a fonte size, o alinhamento e a cor. A estrutura inicial do nosso arquivo. E ele vai ficar dessa forma. Agora, a gente vai ver como fazer o link entre a página CSS e o HTML, para quando a gente atualizar o CSS, ele atualizar o HTML na nossa página de navegação. Eu vou executar aqui o nosso código, para deixar ele já na nossa área de navegação, ficar mais fácil. Classe. Alguém tem alguma dúvida até o momento? Não? Beleza. Parágrafo. Então aqui, esqueci o acento do parágrafo. Aí, as formatações que a gente fizer aqui, ele vai atualizar depois que a gente fizer o link. Então, o link, ele tem essa estrutura. Link, rel, style hit, type, text, CSS e o href. O href, aqui a gente vai ter o caminho para chegar nesse arquivo. Depois do tag link, toda a formatação contida no arquivo CSS ficará presente no arquivo em questão. Vamos adicionar ele aqui então. A gente vai adicionar sempre no /head de cabeçalho, digitar link, o href, aí a gente tem o rel e o type. Vou colocar, né? Rel e o type. Text /css e o rel fica de style sheet. O nosso caminho a gente vai definir assim. A gente está adicionando no nosso arquivo classe.html. Nosso arquivo classe.html está aqui. Como ele está aqui, e o nosso arquivo classe teste está embaixo dele, basta a gente colocar o nome do arquivo classe teste.css. Pronto, já está referenciado, ele vai buscar esse arquivo. Por quê? Porque eles estão na mesma pasta. Caso a gente colocasse o nosso arquivo em uma pasta chamada CSS. Vamos fazer uma formatação que aí fica mais visível da gente ver. A gente tem um parágrafo, a gente vai definir o P, fonte size de 40 pixels. Aí a gente salva, volta aqui e atualizou, certo? Porque a referência dele está certinha. Então, se estiver certo, essa formatação vai ser feita. O que a gente vai fazer agora vai ser colocar esse arquivo classe teste dentro dessa pasta CSS. A gente colocou lá, a gente vai voltar aqui no nosso site e vai atualizar. Ele voltou. Ele voltou por quê? Porque a referência aqui, ela não está certa. Porque o nosso arquivo de origem é o classe. Se o classe chegar naquele arquivo CSS, ele vai ter que entrar na pasta CSS para depois entrar no arquivo. Então, a gente tem que fazer a formatação até chegar lá. Então, a gente vai colocar CSS, que é o nome da pasta, barra o nome do arquivo. Pasta CSS, certinho, referido, CSS, barra o nome do nosso arquivo. A gente salva, agora a gente pode voltar no nosso site, atualizar e vai atualizar. Voltou para o lugar certo. Essa referência de nome, gente, a gente tem que saber de código salteado para
conseguir sempre referenciar certo o nosso arquivo e não dar problema. Outro problema que a gente pode ter é, por exemplo, o nosso arquivo CSS está aqui e o nosso arquivo HTML está aqui. Aí eles estão em pastas diferentes, porém para trás, retrocedendo. Tá aqui o classe, ele vai ter que voltar uma pasta e nesse voltar ele vai achar. Como a gente faz para voltar uma pasta? Como o nosso arquivo está dentro da pasta, a gente vai colocar que a gente precisa voltar. Para voltar, é 2 pontos. 2 pontos barra o nome do arquivo que a gente quer achar. Então, a gente vai salvar e vai executar lá. Ele não vai mudar porque a gente não atualizou para antes fazer. Mas a gente fez alguma coisa errada aqui. Classe teste.css, classe. Ele está aqui. Acho que é porque eu fechei ele. Deixa eu fechar ele e abrir de novo. Eu modifiquei ele de pasta ele estando aberto. Então, pode ser que ele não leu que ele modificou de lugar. Deixa eu voltar no lugar de novo. Aqui, CSS, classe. Esse aqui. Assim, ele não estava certo. Coloca o ponto, salvou. Vai voltar para cá. Será que 3 pontos? Ele está mudando aqui. Ele está com 2 arquivos classe. Esse. Na dúvida, a gente apaga e salva ele de novo. A gente vem aqui, save as. A gente só vai lá dentro. Classe.html. Salvou de novo. Luiz. Oi. Essas pastas, essa parte de CSS, você salva... É para você salvar só esse exemplo aí, ou... A que eu queria agora? Isso, eu fiz só para eu salvar agora, mas durante o projeto de vocês, vocês podem criar a quantidade de passos que vocês quiserem para referenciar. No caso do nosso projeto, tem várias pastas aqui, ó, áudio, CSS, fontes, imagem, JavaScript e vídeo. Sempre que a gente for pegar, por exemplo, uma imagem, a gente vai usar o underline imagens barra o nome da imagem que a gente quer. E isso facilita bastante, porque muitas vezes as pessoas copiam daqui, ó. Copiam o que está aqui e cola lá. A princípio, ele vai dar certo, mas se você modificar essa pasta de lugar ou se enviar para alguém, ele vai começar a dar erro. Então, por isso que é bom deixar tudo dentro de uma pasta, como eu fiz aqui, e considerar esse ponto a origem. Respondi a pergunta, né? Respondeu. Obrigado. Vou voltar lá. Aí aqui a gente salvou de novo, colocou os 2 pontinhos, salvou e ele pegou o lugar certo. Ele não tinha pegado porque tinha salvado em outro arquivo, aí como eu modifiquei lá sem ter fechado aqui, ele fez essa diferença. Então fica a dica de fechar o arquivo antes de dar um Ctrl+X, Ctrl+V. Vou voltar aqui na nossa pasta que a gente estava. E aqui a gente vai poder fazer toda a formatação, tanto H1, tanto H2, tanto tudo que a gente fizer ID e tudo que a gente adicionar no nosso plano. Por exemplo, a gente pode fazer a modificação do próprio body, do próprio hit, de tudo, em geral. Vou clicar aqui. E agora a gente vai ver os IDs e as classes. Os IDs, como eu falei antes, eles são identificação para uma tag. Ele é um atributo comum, global, de todas as tags. E é sempre bom a gente estar colocando. Por exemplo, aqui eu coloquei um div de interface, que seria meio que o corpo do nosso texto.
ele é bom porque a gente consegue definir tanto o espaço que a gente tem lateral, tanto o espaço de altura que a gente quer ter. Então, é sempre bom a gente estar dando IDs. Aqui eu coloquei um exemplo de CSS. E aqui embaixo tem um exemplo para a gente utilizar a classe. A classe, ela é um atributo um pouco diferente do ID. O ID, vocês devem usar ele para algo mais específico. Por exemplo, interface. Eu não vou dar várias interfaces no meu site. Por exemplo, referência. Eu posso dar 2, 3 referências, mas é algo específico. Não é algo tão amplo do meu site. Então, o ID ele vai ser mais para coisas específicas. O atributo class ele é para um grupo de elementos, como em uma tabela, ou como eu fiz aqui embaixo, que é outro exemplo. Quando você quiser modificar várias coisas de uma vez só, você usa o atributo class. Por exemplo, na tabela, a gente quer definir que a primeira coluna vai ser alinhada no centro e a outra vai ser alinhada à esquerda. Então, a gente vai definir várias classes para elas, e não IDs diferentes. Essa vai ser meio que uma diferença. A classe ela vai modificar algo em grupo, em vários elementos, e o ID vai modificar algo específico. Aí, pessoal, agora eu queria que vocês fizessem esse código que está aqui e fossem alterando conforme está aqui. Eu vou fazer junto com vocês, mas eu queria que vocês fizessem também para praticar um pouco o atributo classe. Ele não é tanto utilizado no nosso dia a dia de programador, mas é bom a gente estar sempre atento. Aí eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Eu vou começar escrevendo também, que eu acho que vai ficar maior, que está muito pequenininho para vocês ficarem vendo. Tá. A gente fez aqui, aí a gente vai fazer as divs e classes. A gente vai fazer div, classe 1. Fechou. Eu vou fazer 5, pessoal, que mais pra frente a gente vai utilizar esse código para outras coisas também. Div 1, div 2, div 3, div 4. Para vocês puderem estar escrevendo esse código. Aí eu quero também que vocês criem, além do arquivo HTML, criem um arquivo CSS na mesma pasta. E aí não vai precisar utilizar o ponto e barra, somente classe.teste.css. Alguém tem alguma dúvida até o momento? Não está conseguindo fazer? Está de boa? Por que a gente está fazendo isso? É que eu não entendi bem como que funciona. É que a gente vai fazer a formatação de classe agora. Aí, mais para frente, a gente vai ver cor. Então, por isso que eu estou pedindo para vocês colocarem, fazerem esse arquivo, sabe? Esperar mais um minutinho.
Isso não tem pergunta no chat e a gente vai processando. Isso. Vamos prosseguindo então. Quando a gente for fazer uma referência de uma classe no nosso CSS, ela é um pouquinho diferente do modo que a gente faz de forma genérica. Seria esse texto que eu mostrei para vocês. O parágrafo, abre, coloca a formatação e fecha. Quando a gente vai fazer para classe, ela é um pouco diferente. A gente vai colocar tag, div, vai colocar um ponto e escrever o nome que a gente deu para nossa classe. No caso, classe 1. Quando escrever um nome muito grande ou que vocês acham que pode ter algum erro, quando vocês forem digitar, vai lá, copia, dá um Ctrl Z aqui, para não ter chance de erro mesmo. Aí, a gente vai abrir uma chave e colocar a formatação que a gente quer. Vou colocar um fonte Arial, vírgula sans serif, ponto vírgula, um fonte size de 20 pixels. Luiz, esses divs, esses 5 divs que você colocou ali na outra aba, eram como se fossem, tipo, linhas de uma tabela, algo assim? Eu poderia chamar algumas vezes assim? Eles vão ser 5 divisões. Na aula passada eu falei alguma coisa que a div ela ia ser meio que o corpo do nosso texto aqui. Aqui, quando eu falo div, ela vai ser uma divisão para esta área. Aí, por exemplo, se eu quiser fazer 5 áreas, como eu tenho aqui, eu vou colocar uma altura para ela e uma largura. E ela vai definir para mim esse espaço entre uma e outra. Nesse espaço eu posso estar fazendo a edição que eu quiser. Ah, tá. Fez sentido agora, fez sentido. Certo? Aí, vamos executar aqui. Colocou a símbolo aqui para a direita. Aí vamos lá e colocar, por exemplo, uma altura. A altura é width. Então, width de 200 pixels, por exemplo. Mas esse width é a altura largura. Ele colocou 200 pixels daqui para cá. Não, daqui para cá e alinhou ele para a direita. Ele fez isso com todos, porque eu coloquei numa classe. Então, a gente está considerando um espaço daqui em cima da nossa página até aqui. Foram os 5 elementos. Para a altura, ele não definiu mais que isso, e de largura ele definiu 200 pixels para cada. Um jeito da gente ver essa área seria utilizando um background color. Vamos colocar, por exemplo, um pink. Vamos salvar. Ele vai mostrar para a gente a área que ele definiu. Toda essa área aqui. No caso, se eu fosse colocar uma altura, seria o height, por exemplo, colocou de 500 pixels entre um e outro. Ele vai fazer um espaço bem grande. 500 pixels de altura desse até esse, 500 pixels desse até esse, 500 pixels desse até esse, e assim sucessivamente. Então, o botão classe, ele nos ajuda a fazer essa parte. O background color no fundo, e assim sucessivamente. Uma outra coisa que a gente poderia fazer seria colocar IDs. A gente coloca aqui um ID classe 1, a gente coloca um ID aqui classe 2, um ID classe 3, ID classe 4 e outro ID classe 5. Aqui a gente vai ter 5 IDs, um diferente do outro. Se a gente fosse formatar, a gente teria que formatar um a um, ele não ia aplicar para todos, mas uma coisa diferente que ele traz é aqui, que não vai ser nem ponto, nem espaço. Você vai usar o joguinho da velha. Classe 1, aí ele salvou, ele vai fazer essa formatação somente para classe 1.
atualiza aqui, os outros vão ficar aqui e o classe 1 aqui. Esse é o diferencial do ID, é bem específico com relação ao que a gente planejou. Então, vou voltar para classe para a gente formatar. Não, vou deixar em ID, para ficar simples a gente ver. Atualizou aqui, ele foi para a direita. Vou colocar ele para a esquerda para ficar compatível. A gente pode fazer isso para todos que a gente quiser. No espaço 2, a gente vai meio que copiar esse código e trocar o número. No caso, isso daria mais trabalho se a gente fosse fazer igual para todos. Se a gente for fazer diferente, isso vai facilitar para a gente, para não ter que ficar escrevendo bastante coisa no nosso código em HTML. Então, vou pôr 5 aqui. 5, 4, 3, 2. Então, salva e vai atualizar, ficar todos iguais. A gente vai deixar marcações iguais. Mas quando a gente for utilizar cor, a gente vai mudar um pouquinho e vai ser interessante para vocês verem a diferença entre cada um deles. Ficou alguma dúvida, pessoal, até o momento sobre div, sobre classe, ID? Ali, tipo, em cada classe eu posso colocar um texto e cada texto vai ter a formatação da classe, né? Isso. Tá. No caso, para a classe, seria a formatação em grupo, né? Agora, se fosse o ID, aí ia ser específico de um só. Tá, fez sentido. Bom. Já que ninguém mais tem dúvida. Depois que a gente terminar essa introdução de todos, a gente vai estar aplicando no nosso projeto, tá? Vamos para o próximo slide. Opa, tentei. Aqui vem a parte de cor. Para a gente inserir cor em HTML, a gente tem 5 formas de fazer isso. Uma é pelo nome dela, a outra é pelo RGB em códigos hexadecimais, o outro é pelo nosso código RGB em valores absolutos, a gente tem também pelo nosso código RGBA, que é similar ao RGB, porém ele possui o A de diferencial, que é um valor alfa, que vai definir a transparência da nossa cor. E aí a gente tem o código HSLA também. Na apostila e no documento de definição de tag, eu coloquei para vocês certinho o formato que tem que ter cada um, que eles são formatos diferentes. Aqui na direita, a gente tem o H1, H2, H3, H4, H5, coloquei todos no mesmo tamanho, para ficar mais fácil a visualização e serem arquivos diferentes. Poderia ter colocado um ID também, ou atribuído um ID para cada, por exemplo, adicionado um H1 para todos, e atribuído IDs diferentes. Mas eu preferi fazer dessa forma, fica a critério de vocês quando quiserem replicar. No H1, eu coloquei um text shadow, 2 pixels, 2 pixels, 10 pixels de espalhamento e a cor red. Red seria o nome da cor em inglês. Aí ela ia ficar dessa forma aqui. No H2, eu coloquei o color, que é o atributo de mudar a cor do texto, e coloquei o código hexadecimal, que vai ser o joguinho da velha, e pode ser letras ou números. No H3 eu coloquei um background color, que ele vai preencher o fundo, igual a gente viu agora há pouco no div, e o código RGB. Ele vai ser o número, vírgula, um espaço, o número de novo, vírgula, um espaço e o outro. O RGB, ele quer dizer red, green e blue. O primeiro elemento é a quantidade de vermelho, o segundo a quantidade de verde, e o terceiro a quantidade de azul. Esses códigos, normalmente, a gente não decora, a gente sempre pega eles de algum lugar, mas eles são muito utilizados no ambiente de programação. No H4, eu coloquei o color, a cor da letra, e o RGBA.
eu coloquei 000. 000 é preto. O mínimo é o preto, que é o 000. Agora, o máximo valor, se eu não me engano, é o 255. Se colocar 255 para todos, ele vai dar um branco para a gente. E no último atributo, que é o alfa, que eu falei para vocês, coloca o canal de transparência que vocês querem. Por exemplo, aqui eu coloquei a cor que era preta e o 0.5 para definir transparência. Ele acabou gerando um cinza. Então, a gente pode estar fazendo isso tanto na nossa borda aqui, quanto com o nosso cor de fundo. Então, o RGBA é uma das cores que a gente vai mais utilizar no nosso site, por conta desse canal de transparência. O outro modo de inserir cor é o HSLA. O HSLA ele quer dizer matiz, saturação, luminosidade e o último também é o canal de transparência. A saturação e a luminosidade elas vão ser em porcentagem. Vou colocar sempre o símbolo de porcentagem no final. No caso aqui está 23% e 64%. E o primeiro, que é a matiz, ela vai, se eu não me engano, até 350 ou 400. E todos esses códigos vocês podem ver através desse link que eu deixei aqui para vocês. Ele vai mostrar a paleta de cor, você vai definir a cor e ele vai te dar o código. Porém, vocês nunca vão achar o RGBA, por conta do canal de transparência. Vai ser bem difícil de vocês acharem. Aí, vocês podem utilizar a cor que vocês querem e ir adaptando o canal de transparência. O canal de transparência, ele funciona do 0 até o 1, sendo o 1 a cor total, o 0 transparente. Quando a gente vai utilizar, aqui no H4, a gente utilizou o RGBA com 0.5. No H5, a gente utilizou o alfa como ponto 4. A gente não precisa colocar o 0, só o ponto 4 ele já entende que é um valor decimal. Então, fica na preferência de cada um. Se quiser colocar o 0, pode colocar. Se não quiser, não precisa. Aí é pessoal mesmo. Eu vou abrir o link aqui para vocês verem como que é o site. É bem simplinho o site. A gente vai mexer aqui e ele vai dar a cor para a gente. Por exemplo, vamos deixar na disponibilidade. Ele vai dar o código hexadecimal aqui no meio ou aqui em cima. O RGB vai estar aqui. Aí a gente pode definir o canal de transparência lá no nosso site. E aqui a gente tem o HSL e o alfa também a gente vai definir lá no nosso site. Aqui ele tem o canal de 0 a 360 ou de 0 até 100. Aí fica de cada um. E aqui é a porcentagem, deixa sempre de 0 a 100. Senão o HTML não vai ler. Aí aqui é uma forma de vocês identificarem a cor que vocês querem. Então, por exemplo, o RGB do 0 é preto. Ele no 255 é branco. Pode ver que esse modo dele é FFF e o HSL é 100 de luminosidade, de 0 nos outros. Então, vocês podem estar consultando esse site para ver a cor que vocês querem, ou mesmo utilizar o editor de texto, editor de imagem de vocês. E normalmente ele mostra a cor que está lá. Aí, aqui que eu tinha falado para vocês, a gente ia fazer essa alteração conforme está aqui. Mas eu acho que já ficou bem visível de vocês verem aqui. Ver que ela não é somente aplicada à cor do nosso texto, mas sim como pode ser uma cor de fundo, pode ser uma sombra, pode ser a cor do texto. Qualquer tipo de cor que a gente estiver adicionando, a gente pode utilizar qualquer um desses códigos. E hoje a gente vai aprender a inserir imagens no nosso site. Eu já vou começar adicionando a primeira imagem do nosso site, sem fazer pelo arquivo externo que eu fiz agora há pouco. E como que a gente adiciona uma imagem? A gente vai utilizar a tag img, que significa imagem, e o rc, que significa source. Ele vai
entrar no caminho que a gente designar para ele e vai achar a imagem. Quando ele achar a imagem, ele vai colocar ela no nosso site. Porém, uma tag que a gente utiliza bastante também quando vai adicionar a imagem é a tag figure. A gente tem a tag figure e figure caption. A tag figure, ela serve para definir que naquele espaço tem uma imagem. Ela não é uma tag visual, é uma tag semântica também. Então, é sempre importante a gente estar deixando ela lá para o nosso navegador ler que ele tem uma imagem. E só com a tag img ele meio que não consegue definir que aquilo é uma imagem. A tag figure caption, ela serve para dar uma legenda à nossa imagem. Então, mais para frente a gente vai estar utilizando ela para colocar uma legenda, tanto como se fosse uma fonte, tanto quanto se fosse um texto abaixo da imagem ou ao lado, alguma coisa semelhante. Outra forma que a gente tem de adicionar uma imagem no nosso site é com o atributo background URL. Dentro da aspa simples do URL, a gente vai colocar o caminho também. O caminho, como eu falei anteriormente, a gente vai ter que definir as barras, vai ter pontinho, o nome do arquivo e sempre colocar o formato. Aqui no arquivo CSS, a gente tem que colocar no final esse atributo noRepeat. Por que a gente coloca esse atributo? Se a gente não colocar esse atributo, ele vai espalhar a imagem diversas vezes para o nosso site. Quando a gente coloca o atributo noRepeat, ele vai colocar apenas uma vez a imagem centralizada no espaço que a gente pediu. Então, se vocês quiserem colocar um fundo inteiro para o site de vocês, deixem sem o atributo noRepeat, porque aí ele vai preencher toda a nossa página. No caso, se você colocasse dentro de uma div, ele vai preencher toda a div. E assim sucessivamente para outras coisas, quanto outras coisas. Beleza. Agora a gente vai inserir a nossa primeira imagem. A gente vai inserir ela aqui pelo nosso index mesmo. Aqui, nesse arquivo que a gente criou, que eu pedi para vocês criarem, vocês podem tentar inserir uma imagem aqui também, para ver se vocês conseguem, e uma imagem nessa área de div. Aí, se vocês quiserem tentar não colocar o atributo no repeat, para ver como que ele fica, é um efeito diferente, que pode caber em alguma parte do site de vocês. Por exemplo, um site estrelado, algo cosmológico, um plano de fundo, sabe? Pode ser de qualquer forma. A nossa primeira imagem vai entrar aqui. E a gente vai definir aqui a tag figure. Essa é uma imagem. E aqui a gente vai colocar o img src, mediador direto. Aí a gente vai ter que ver a imagem que a gente vai colocar. A gente vai colocar primeiro o nosso aviãozinho, que ele fica nessa parte do nosso site. Para colocar ele, a gente vai utilizar aqui, vamos voltar lá na nossa área de trabalho, nossa pastinha. O nosso arquivo é o index, a gente quer ir para imagens, e a gente quer essa imagem aqui, avião home. Então a gente vai fazer o quê? Colocar primeiro que ele tem que entrar na pasta underline imagens, depois pegar o arquivo avião home. A gente vai em propriedades para ver o formato que ele está, .png. Aí a gente vai digitar underline imagens, a barra sempre para a direita, não pode colocar para a esquerda, senão também não vai funcionar. E a gente coloca avião sem acento, para cima home.png.
Feito isso, vou colocar uma linha de comentário aqui. Inserindo imagem. Aí vamos salvar e vamos atualizar aqui. Aí ele já deu a nossa imagem. Aí a gente precisa fazer a formatação dela, o tamanho que a gente quer, se a gente quer ela de um tamanho grande, de um tamanho pequeno, na esquerda, na direita. Tudo isso a gente vai fazer através do nosso arquivo CSS, que a gente vai criar já já. Vou fechar essas duas guias aqui que a gente estava. E vamos lá. A gente tem mais imagens para adicionar aqui. Essa aqui vai ser uma figure. E ela vai fechar depois da legenda que a gente deu. Ela vai fechar depois da legenda, porque essa legenda vai ser definida como um figure caption. Então, é importante a gente estar deixando isso. Que a gente vai definir como uma classe, ou vamos colocar uma classe, só para ficar um pouco diferente, mas caso a gente insira outras imagens, queira deixar no mesmo formato, é só a gente chamar essa outra figure de classe. A gente pode colocar legenda, que é uma imagem com legenda. Aqui a gente vai inserir a imagem img src e vai colocar o caminho da imagem. Vamos ver aqui a imagem que a gente quer, é essa aqui, setor hoteleiro. Uma forma também da gente não errar o nome da imagem é copiando ele aqui. Vamos ver o formato certinho também. Ponto .png. Nunca maiúsculo, tá, gente? Por mais que seja maiúsculo aqui, a gente vai digitar minúsculo lá. Pega na parte underline imagem, barra setor hoteleiro, ponto .png. A gente salva, atualiza aqui, ele já vai aparecer aqui. Aí a gente vai definir um figure caption para essa parte aqui. Ela não ficar como se estivesse num todo. Ela está dentro desse espaço todo que a imagem antes dela tinha. Então elas estão meio que na mesma configuração. Então a gente vai definir aqui um figure caption e vai fechar ele aqui. Sempre dando as indexações. Coloca aqui na frente, salva, executa de novo, ele já mudou aqui para baixo. Aí a gente pode fazer as formatações que a gente quiser. Tanto utilizando o figure caption aqui, quanto colocando um spam. Mas a princípio vamos colocar um spam só para caso a gente queira mudar mais para frente. Pronto, já definimos a imagem, salvei. A gente atualiza aqui é a mesma coisa. Alguma mensagem, não? Tá tudo certo até o momento, pessoal. Alguém tem alguma dúvida de como tá colocando? Não? Eu não entendi muito bem quando colocou classe lá do lado de figure. Classe. Aqui eu coloquei a classe porque caso a gente queira colocar mais imagens para frente na mesma formatação que essa, é só a gente utilizar o figure, classe e legenda. O mesmo daria para fazer com o ID. Só que como o ID é um pouquinho mais específico, provavelmente a gente vai usar isso mais para frente, eu defini ele como uma classe. Obrigado. De nada. O que a gente não definiu aqui foi o ID dessa imagem. Antes da SRC, a gente vai definir um ID para ela. Para essa imagem, a gente pode dar um ID de...
ID de avião. Por conta do aviãozinho assim. E esse daqui a gente também vai dar um ID de ícone, que vai ser o ícone lá. Não vai alterar em nada, a gente só vai ter definido aqui. Se vocês quiserem mudar o nome, não deixar avião, se quiser colocar setor ou hotel, aqui quiser mudar também, fiquem à vontade. Só quando a gente estiver editando mais para frente, tomar cuidado para não estar confundindo. Aí a gente vai para a nossa última imagem aqui embaixo. Não sei se vocês lembram, mas essa é a imagem que, quando a gente passa o mouse por cima, ela abre uma caixinha do lado com todo esse texto. E hoje a gente vai ver como adicionar todo esse texto, como fazer esse efeito e tudo mais. Aqui a gente vai adicionar a tag figure. A gente vai fechar ela aqui antes de valores. Aí a gente adiciona a imagem aqui. BMG, FNC. Essa imagem aqui, ela vai ser aquele mapa do Brasil que é clicável. Que a gente coloca. Ele vai ser o mapa pequeno. Só que a princípio ele vai parecer bem grande no nosso site porque a gente não fez as edições dele. E outra coisa que eu queria falar para vocês é quando for fazer as edições da imagem, colocar sempre em pixels, não em milímetros, em centímetros. Senão vai ficar estranho para quando vocês entrarem no site de vocês, você acha que está um tamanho, mas está outro. Então, fica sempre para pixels. Conferir aqui, de novo. Pode ser tudo aqui, conferir. Isso. Aí a gente salva. Atualiza aqui. E vai subir a imagem aqui pra gente. A gente vê que a parte de texto ela ficou um pouco para baixo. E a gente vai colocar ela aqui do lado para ela aparecer. Mas a gente não vai editar o posicionamento dela, porque o nosso corpo de texto, a nossa interface, vai ser uma coisa que a gente chama de ficar mais para frente. Aí a gente vai ver certinho a posição dela, o espaçamento que a gente tem e tudo mais. Vamos voltar aqui então no nosso código. Tudo que está aqui dentro é o que a gente vai fazer sumir e aparecer. Então ele vai ter o nosso figure caption também. Deixa eu dar um Ctrl X e fechar ele aqui embaixo. Vamos fechar ele antes do autor. Porque no autor vai ser outro figure caption que a gente não tem limite de figure caption que a gente pode colocar. Aí aqui a gente vai dar as indexações. Deixar tudo dentro do figure caption. Fechando. A gente vai deixar assim, sem parágrafo nem nada, só com esse figure caption. Aí a gente dá um fonte para ele. Isso. Aqui, nesse outro figure caption, a gente vai dar um ID de hover. Vou colocar hover, porque hover é o comando que a gente utiliza para fazer esse efeito de aparecer e desaparecer. Então, quando a gente estiver usando o hover, quer dizer que a gente está mexendo nessa parte do nosso site. Esse figure, a gente vai dar uma classe de foto para ele, que ele é um pouco diferente da que estava ali em cima. E
Está tudo nomeado. Figure nomeado, figure caption nomeado, figure caption nomeado. O H3 a gente não precisa nomear. Então, em partes, vai ser isso que a gente vai fazer aqui. Vai ficar dessa forma, não causou nenhum efeito, ainda está aqui. Isso porque a gente não fez a formatação no CSS para aplicar o efeito. Mas as 3 imagens já estão aqui. Eu vou adicionar essa imagem em outro site para vocês verem como que ela funciona pelo CSS, que o nosso site a gente não vai aplicar hoje uma imagem com CSS. Vamos open file. Precisa daquele que a gente estava mexendo. Organização, aula 3, atividade, estava aqui dentro. Não estava aqui dentro, né? E o CSS ele estava aqui, nesse teste. A gente vai inserir uma imagem dentro da classe 1. Então a gente vai utilizar o comando background .url. Background.url entre aspas simples, ponto e vírgula, aqui a gente dá também. Vou copiar essa imagem para lá, só para ficar mais fácil da gente referenciar para ela. Aqui, 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 aqui. Deixar aqui dentro mesmo. Tá bagunçado, a gente vai ver por se a gente está fazendo aqui rapidinho. Mas aí o nome da imagem que eu coloquei lá era cachoeira. Cachoeira.png. Não vou colocar o no repeat para não aparecer, aparecer várias vezes. Vamos salvar. Vamos voltar aqui. Não apareceu. Deixa eu ver se está certinho o código. Background, URL, pasta simples, cachoeira.png, baixa, princípio tal que vamos colocar um edit, 200 pixels, e um edit, 200, salva, deixa eu ver se uma imagem no fundo. Que ele não tem que mostrar que o formato está errado. Não está certo. Não estou definindo a imagem aqui. Perdão, deixa eu fazer uma questão. Não é tá ok, tá ok. O que não é que você quer? Deixa eu chamar essa placa. Aqui no caso de terminar. A gente não foi, mas eu vou ver e falo para vocês na próxima aula ou nas próximas vezes que a gente vai colocar. Que a gente vai usar o parâmetro da IPO, de URL, aspas e aqui. Tá certinho, não sei por que ele não tá indo. Pode ser porque está dentro de uma div, não sei. Tentar mandar para estar dentro de um parágrafo. A gente vai utilizar ele, então a gente vai ver esse atributo novamente. Então, é isso.
vamos voltar aqui no nosso index, senão não vai dar tempo de a gente terminar a nossa aula hoje. A gente vai criar um arquivo CSS para colocar aqui e a gente já vai fazer o link dele. Eu deixei para vocês aqui o arquivo CSS, tá, o estilo, mas queria que vocês criassem também, para fixar na memória de vocês. Ele está zerado, então não vai ter diferença nenhuma. Eu vou arroba share7, esse vídeo aqui para ml, arroba share7, ele não foi. Se ele não for de vocês também, a gente cria outro, e pode ser que não esteja definido no começo. Então, só salvar novamente, salvar por cima, e já vai dar bom. Então, aqui, CSS, 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 eu escolhi esse estilo que está aqui, estilo aqui, ponto CSS, arroba share7, se minúsculo mais tanto faz, tá? E aí a gente vai colocar o ponto e vírgula no final. Sempre é importante estar definido o ponto e vírgula, senão ele não vai rodar. Primeiro a gente vai definir o nosso corpo de texto. Como eu falei nas outras aulas, quando a gente for fazer algum comentário no CSS, a maneira de fazer nele é com barra para a direita, asterisco, barra para a direita e flecha. Aqui a gente está fazendo o corpo de texto, sempre bom estar identificando para ficar mais visível quando a gente está editando. E aí a gente vai fazer umas formatações no nosso texto. Mas antes da gente fazer, a gente tem que referenciar, porque senão não vai adiantar muita coisa. A gente vai colocar aqui a tag link, ele já vai escrever para a gente. A outra vez ele não escreveu, agora escreveu. Aí a gente vai precisar ir no nosso arquivo é o index, a gente precisa ir em CSS e estilo. Então a gente vai colocar underline CSS, barra para a direita, estilo.css. Prontinho, a gente salva. Vamos fazer uma mudança grande que vai ser no nosso body. Body. E a gente abre, fecha. Vamos definir uma fonte para ele, um Arial. Se a gente colocar duas fontes, gente, caso o navegador do usuário não encontre. Se o navegador do usuário não encontrar o Arial, por exemplo, ele vai definir aquela outra como modo de aparecer. Porque quando a gente faz importação de fontes, a gente vai colocar uma fonte que a gente gosta do Google. Então, caso essa fonte não existe, a gente tem que ter uma segunda opção para não dar tanta interferência no nosso site. Ou ficar da forma que a gente quer também. Vamos deixar um fundo branco, um background color, white. A gente poderia colocar o código RGB ou o código RGBA também, mas eu fui pela letra que é mais simples. E a cor da nossa letra, vai ser preta. Em todo o nosso corpo de texto, a cor da nossa letra vai ser preta. Ou pode colocar o black, ou pode colocar o RGBA 0,0,0,1. Lembrando sempre de dar os espaços. Salvou. Vamos atualizar aqui no nosso site, já vai mudar bastante coisa. Viu que ele já deu um efeito diferente, a gente está com o Arial. Se quiser colocar fonte também, aqui em algum. Agora, a gente vai definir a nossa div como uma interface. Então, vamos dar um ID para ela de interface. Definir a interface dela. Vou salvar, não pode esquecer.
E a gente volta aqui e vai definir o espaço do nosso site, que é um parâmetro muito importante para quando a gente for formatar as imagens para o tamanho ideal. Interface. Aqui. Aí a gente vai dar um espaço, uma largura para ela de 250 pixels. A gente vai adicionar também uma margem. Uma margem, ela vai definir o espaço que ela vai ter da lateral. Eu vou colocar aqui, por exemplo, menos 20 pixels, 0 pixels, 0 pixels, alto, que vai ser automático, e alto, que vai ser automático. Aqui a gente definiu o espaço dela de cima para baixo, ou seja, da área de cima do nosso site, essa aqui para baixo, ela vai ficar menos 20, então ela vai ficar bem aqui em cima. Eu já defini esse menos 20 porque quando eu fiz o site inicialmente, esse foi o padrão ideal que ficou alinhado com o site. Aqui a gente vai deixar automático e automático, que vão ser os espaçamentos laterais, e aqui vai ser o da parte de baixo, daqui. Que a gente vai salvar, vamos atualizar para ver como que ele fica, ó. O menos 20 aqui é automático, aqui é automático. Agora vamos definir uma sombra para ficar mais visível essa parte que a gente fez agora. Vamos definir um text shadow RGBA. Text shadow RGBA e a gente coloca preto. Tá preto total. Vamos salvar. Vamos atualizar aqui no nosso site. Interface certo. Text shadow. Não falei errado, é para definir a área, é box shadow. Aí a gente tem que definir os espaços que a gente quer também. Vou colocar 0 pixels, 0 pixels, 10 pixels e a cor que a gente quer. Que a gente definiu aqui, deixa eu pegar aqui certinho para mostrar na apostila de você de definição de tag. Todas as tags que eu estou usando aqui, elas têm aqui, tá? Com relação a box-chave. O primeiro vai ser o HV e C, que vai adicionar uma sombra. O H é sombra horizontal, V vertical, e espalhamento, e depois a cor. Aqui a gente colocou os 3 parâmetros, e aí a gente vai inserir a cor. Não necessariamente precisa ser entre parênteses, como está aqui. Então, viramos uma forma de expressar melhor. Então, a gente colocou 0 de horizontal, 0 de vertical e 10 de espalhamento. A gente salva, vamos voltar aqui para o nosso site, atualizar. Aí vai aparecer essa barrinha aqui. Só que ficou muito próximo o texto dessa barrinha. Então, a gente vai dar um espaço para ficar visualmente melhor para a gente. Para dar esse espaço, a gente vai utilizar a tag padding. Então, aqui, essa é a tag padding. A gente coloca, por exemplo, 5 pixels. A gente atualiza aqui. Vai pra cá. É isso. E uma diferença de 5 pixels. Foi bem pouquinho. Vamos aumentar. E eu achei também que a cor aqui ficou muito forte. Vou colocar aquele preto em volta.
Deu um destaque muito grande, então eu vou colocar 1.5. Vamos salvar, atualiza, já deu uma suavizada aqui, aqui aumentou um pouquinho mais, tanto para a esquerda, quanto para a direita, quanto aqui dentro. Visto essa parte da div, agora a gente já definiu o espaçamento todo do nosso site, ele vai ficar com esse espaço, a gente precisa fazer só os detalhes do cabeçalho e da nossa interface. Agora a gente vai definir o nosso parágrafo, o nosso scan de referência que a gente colocou lá. Então vamos começar primeiro com o parágrafo. Vou colocar um text além de justificado e um text ident. Esse text ident é para ele dar aquele espaçamento da primeira linha do seu parágrafo. Coloca 50 pixels, ponto vírgula, salvou. Atualiza aqui, ele vai dar esse espaço aqui. Se quiserem menor, pode atualizar, vai dar 30, 20, ou se não quiser. Aqui ele justificou o nosso texto para a gente também. Tudo certinho. Agora a gente vai mexer aqui na referência que a gente adicionou na aula passada com o span com de referência. A gente vai colocar para ele uma fonte e um tamanho. Por isso, na referência, a gente coloca um tamanho menorzinho para ele. É um span com um ID referência. A gente abre e fechou. Vou colocar um fonte family Arial sans serif, ponto vírgula, e text size. Font size de 10 pixels para ficar bem pequenininho. Então, Ctrl S, a gente vai lá, atualizou. Essa referência aqui, ficou bem pequenininho. Aí depois vai ficar no formato ideal para o nosso site, porque ele vai diminuir um pouquinho o espaço. E agora a gente vai começar a formatação da nossa imagem. Então, vou aqui. A imagem a gente definiu como uma figure de classe foto. Figure foto. Aí a gente abre, fecha e vamos a outros parâmetros que a gente definiu aqui na nossa definição de text. E a gente vai definir a posição dele, é absoluta ou relativa, a gente pode escolher. A posição relativa, ela vai considerar o espaço que ele está e deixa eu colocar aqui que ele está bem mais visível essa diferença para vocês na apostila. Ó, aqui a gente tem a posição absoluta. Na posição absoluta, o nosso texto, a nossa caixa é essa posição absoluta. Está escrito aqui. Teoricamente, ela pode estar entre esses dois normal. Então, com a posição absoluta, ela vem para cá e o espaço aqui é reduzido. No caso da posição relativa, ela vem para cá, mas ela deixa o espaço dela lá. Então, aquele espaço que está lá, ele não pode ser ocupado por outra coisa. Essa é a diferença das duas. Então, a gente tem que ver o que melhor se adapta ao nosso site. No caso da nossa imagem, ela vai ter que ser uma posição relativa, porque ela vai ficar naquele lugar, e aquele lugar é o espaço dela. Então, a gente coloca position relativa. Vamos colocar uma borda também. Um border total de 2 pixels, sólido e preto. Podia colocar qualquer código que a gente quisesse, tá, gente? Aí eu vou colocar um box shadow também para dar uma sombrinha para ele ficar um pouquinho mais bonito.
Coloca um pixel um espalhamento maior, preto, certo? E pronto. Vou atualizar, vamos voltar ao nosso site, a gente vai atualizar, e aí ele colocou. Como a gente colocou a classe como foto, essa imagem não vai alterar. Essa é classe legenda. Essa é a classe foto, então ela vai dar essa borda em volta. Alguém tem a dúvida até o momento? A gente pode continuar, porque o nosso tempo de aula está quase acabando. E aí a gente vai terminar de digitar essas fotos e a aula praticamente já vai se encerrar. Depois do comando hover. Eu já estava em dúvida aqui, eu estava testando, em relação ao SRC, em relação a como que usa, porque eu estava testando aqui e deu meio errado. Tem que sempre lembrar do ponto de origem que você está partindo. Por exemplo, a gente está no index. A gente quer ir do index até o CSS, passa pelo CSS e entra nesse estilo. A gente vai colocar aquela aspas, e vai colocar que primeiro a gente vai abrir a pasta underline CSS. A gente coloca lá underline CSS, barra para a direita, e aí a gente coloca o nome do arquivo. É essa que era a dúvida do caminho? Isso aí, obrigado. De nada. Eu tenho uma dúvida também. Você pode mostrar onde você chamou esses últimos, o div de interface e o de foto no index, por favor? Aqui, ó. O div está aqui em cima, como interface. Então, tudo que tiver dentro dele vai ser interface até o fechamento dele aqui embaixo. Então, esse espaço todo vai ter aquela dimensão que a gente definiu ali e a sombra em volta de tudo isso. Então, Obrigada. de nada. Mas obrigado mesmo, aí agora deu certo quando eu fizer o caminho certo. Sim, eu tinha colocado a pasta em que estava primeiro, mas não precisa, que dá errado. Isso. Sim, é só daí para frente. Beleza. Agora a gente vai definir a imagem, que ela está gigante. Vamos colocar um espaço menor para ela. A gente tem que definir que ela está dentro da tag img, então vai ficar diferente da que está ali. Para figure, foto e img. Aí a gente vai colocar um widget de 50% para ela. Ela vai dar uma reduzida em 50%. E um height de 50% também. Beleza. Salvou. Atualizou. Aparentemente ela aumentou 50%. Falei errado, gente. Mas aí ela já colocou todo esse texto dentro dela. Tanto o figure caption quanto o figure. Deixa eu ver o mensagem. Vou escrever mostinho, quer falar? Não? Beleza. Então, agora que a gente definiu o contorno da imagem, a gente vai definir o comando hover. O comando hover vai ser gigante aqui, só que a gente vai mudar isso aqui para um figure caption. Figure caption. Só figure caption. E o ID que a gente deu era hover com 2 L para não dar interferência. Fecha ele, deixa um espaço no meio. E aí a gente vai colocar todas as definições do hover. Ele vai ser uma posição absoluta, a gente vai deixar ele páreo a páreo com a nossa imagem, então ele vai ficar do lado. A gente vai dar um espaçamento left dele de 662 pixels. Essas medidas, gente, foi que eu fui testando, então já estou com elas prontas. Aí no final vai acabar dando certinho, mas aí vocês podem ir testando. Tira um pouco, coloca um pouco e uma hora vai dar certo.
Vocês podem tentar fazer conta também, para ver o parâmetro que fica melhor. Aqui eu defini a área dele da esquerda para a direita, o tanto que ele vai ficar. Então, como eu coloquei 662, ele vai ficar mais para cá. Então, a gente definiu uma div de 1250, a gente não definiu o lateral ainda. Mas depois que a gente definir o espaçamento dele lateral, ele vai ficar um pouco à frente da metade. Um top de menos 120, ou seja, vai ficar menos 120 abaixo da nossa URL, que ele está na posição absoluta, senão ele vai ficar lá em cima. A gente vai definir um background color também. Vou deixar um preto um pouquinho mais para cinza, vai ficar 1.4, não esquece do ponto e vírgula. Aí a gente vai definir o espaço dele lateral e de altura. Lateral a gente vai colocar 500 pixels e de altura a gente coloca 550 pixels. A cor do texto vai ser preta. Então a gente coloca black. A gente vai colocar um box sizing border box. Ele está definido aqui no nossa apostila aqui. Deixa a borda paralela à imagem. Somente isso que ele faz. Depois que a gente definir esse border box, a gente vai colocar a relação com o hover. Vamos salvar aqui e vamos executar para vocês verem como ficou. Ele ficou aqui para a direita, um pouquinho acima da nossa imagem, mas ele ficou aqui. A gente vai definir a opacidade dele como 0. Quando o comando hover for ativado, a opacidade dele vai ser 1. Então, ele vai ficar transparente e quando o mouse for passado por cima, ele vai dar a opacidade 1. Então, a gente pode ter um opacity de 0 pixels. Não, pode colocar só 0, não precisa nem colocar pixels, porque não é quantidade. A gente vai colocar o tempo de transição que a gente quer, que é 1 segundo no caso, para ser uma coisinha bem rápida. Um padding também, para não ficar tudo justo, de 0 pixels. E vamos definir uma fonte também, de 11 pontos. Aí a gente vai utilizar praticamente a mesma coisa aqui, na linha de baixo, para definir o comando hover, que vai ser quando o mouse passar por cima, o que ele vai fazer? Ele vai trazer para a gente uma opacidade 1. Opacidade 1. É isso que ele vai fazer. Apenas. Pronto, a gente salvou, colocou aqui, atualizou, ele sumiu, passa o mouse por cima, ele aparece aqui. Certo? Depois do comando hover, a gente vai mudar o que mais que falta aqui para a gente ver. Essa fonte vai ficar um pouquinho abaixo. Essa fonte a gente vai definir como ponto fonte, que a gente vai precisar colocar na tag virtual quando está no figure caption. Então, ponto fonte já vai ser suficiente. A gente vai colocar um size de 9 pt e um alinhamento centralizado. Text Align Center. Beleza. A gente vai definir também a nossa legenda, nosso figure caption, nosso figure.legenda, figure caption. Abriu, fechou. Definir uma fonte semelhante de cima de 9 pixels. E um alinhamento centralizado também. Text Align Center. Definido isso, a gente vai fazer a função da outra imagem. A outra imagem, ela está com a face legenda, como a gente fez ali em cima, e no zoom a gente fez a definição dela.
a gente vai colocar para ela uma posição relativa, igual a gente fez na outra imagem. Vai colocar também uma borda de 2 pixels. Uma borda de 2 pixels, sólida e preto. E um box shadow. Um box shadow de 1 pixel, 4 pixels preto também. E um left de 65 pixels para posicionar ela melhor. Vai salvar e vai atualizar aqui no nosso site. Vai ver uma diferença. Ele não pegou o fundo aparentemente. Deixando aqui errado, fonte, feito caption, legenda, definição, interface, essa imagem. Uma imagem errada, né? Essa é a imagem que a gente está vendo. Então, search. Em relação ao hover, atualmente ele não está com aquele efeito que a gente queria, de deixar o fundo, dar um fundo para ele dar um destaque, mas o efeito hover a gente já colocou. Se alguém tem alguma dúvida até o momento? Não? A gente já vai finalizando a nossa aula aqui. Se vocês vão deixar aqui alguma coisa. Mandaram que vão ter que sair. Beleza, eu mando um resumo no grupo do que aconteceu também. Mas então, a gente vai praticamente finalizar a aula. Já vê só mais uma. O comando hover a gente já vê. E a gente pode colocar o comando hover onde a gente quiser. Ele é bem simples de aplicar. Normalmente você vai colocar, por exemplo, na linha de cima o A, se definir com opacidade 0 e o tempo de transição que você vai querer. Depois na linha de baixo você coloca o A, 2 pontos hover, você coloca a mudança que você quer. No caso, esse daqui é meio que para um link. Então, ela vai ser bem simples. A gente vai colocar ela aqui no nosso link do Facebook e Instagram. A gente vai colocar a TRA, vai abrir ela aqui, ela vai ter um fechamento. A gente abriu a TRA aqui, ela vai ter um fechamento. E aqui dentro, se a gente quiser, a gente pode dar um ID para ela, ou se não, a gente adiciona o link através da... Deixa eu ver, acho que nossa caixinha aqui tem. E a gente vai adicionar a tag ali, e na próxima aula a gente vai adicionar o link para ela funcionar de verdade. Mas agora a gente vai colocar apenas a formatação para quando a gente passar o mouse por cima. Vamos colocar aqui o nossa linha de comentário. Link. A gente vai colocar o A com font size 9 pt. A gente coloca uma opacidade. Não. A gente coloca só isso. E aqui a gente coloca um hover. Não vai precisar da opacidade 0, porque a gente não quer que ele apareça. A gente quer apenas que dá esse efeito. Como a gente quer esse efeito, a gente vai colocar a cor blue, azul, e um text decoration underline. Text decoration underline, a gente salva, volta aqui para o site, atualiza. Aparentemente lá embaixo não mudou nada, mas quando a gente passa por cima, ele dá a cor. Na próxima aula a gente vai ver, para ele ficar sensível, a gente clicar e direcionar ele para nossa página.
Aí aqui a gente tem adicionando um código no seu código. Alguns sites que vocês vão querer fazer, provavelmente pode ter alguma coisa relacionada a código. E quando você quiser escrever um código no seu código, não vai ser tão simples você escrever somente com as letras e caracteres especiais normais, porque ele não vai dar os espaços, ele não vai dar essa diferença, a indexação que está aqui. Então, vai ter várias coisas que ele vai privar você de fazer. Eu coloquei até aqui na apostila para vocês verem um exemplo de um código sem a utilização das tags de adicionar código. As tags de adicionar código estavam aqui. Essas tags que estão aqui são as tags pré e code, elas têm as definições. A tag pré é para uma melhor visualização do usuário, ou seja, a indexação, os espaços que você dá vão ser todos considerados. A gente viu na última aula que se a gente não fez 20 espaços, ele não vai considerar. A gente tem que colocar um caractere específico para ele dar esse espaço. E o code, ele é um identificador de código que vai ser digitado, então ele tem uma formatação específica, assim como os títulos também têm. Aí aqui eu escrevi um código em C++, a base... Não, eu coloquei a estrutura inicial do HTML, que é o nosso doctype, tal. E a gente tem os dois, que é o arquivo que eu coloquei sem o uso das tags, que ele ficou dessa forma. Essa é a estrutura inicial de uma configuração web. Mas aqui eu não coloquei que é necessário o uso dos caracteres dos sinais de maior e menor. Porque os sinais de maior e menor, eles não vão ser lidos de nenhuma forma. Então é necessário colocar o símbolo especial. E sem utilizar as tags, mesmo colocando o símbolo especial, ele ficou dessa forma aqui. Totalmente pertinho. Ele ficou numa linha só, sendo que aqui eu dei todo o espaçamento, indexação e tudo mais. E não ficou bom. Agora na de baixo ele já ficou com esse formato, essa letra diferente, um espaçamento certinho, e eu nem coloquei essa formatação em específico. Eu apenas adicionei a tag pré e a tag code. Aí ele já leu da seguinte forma e já deu o código para a gente. Então sempre que vocês forem utilizar um código no site de vocês, utilizem essas tags e não esqueçam de utilizar o símbolo, porque ele não vai ler sinal de maior nem sinal de menor. Por fim, o nosso site deve ficar dessa forma aqui, com o efeito do comando hover, esse layout, as cores que a gente definiu para o fundo, os textos que a gente formatou também, a legenda e a imagem. Então, esse é o formato que o nosso site deve ficar no final da aula de hoje. E aí a gente já vai finalizar a aula, pessoal. Uma coisa que eu queria para vocês é a atividade. Eu dei um prazo maior para vocês até sexta, vai dar até quarta, mas essa atividade ela é um pouquinho maior. Ela vai ser um formulário que vai conter perguntas e perguntas para vocês responderem dissertativamente, e vai ter perguntas de alternativa também. E na segunda sessão, a gente vai ter a parte prática. Vou mostrar aqui para vocês a atividade. Ela não é tão complicada. Aqui vai ter as perguntas. Essa é a área de perguntas. São perguntas tranquilas para vocês responderem, que vocês devem ter na cabeça de vocês. Embaixo, na outra sessão, a gente vai ter o Faça o Seu Código. Aqui eu coloquei 3 programinhas para vocês fazerem. Um é esse que eu acabei de mostrar, que é para a gente inserir o código no nosso código. Aí eu peço que vocês me enviem tanto o arquivo HTML, caso façam CSS também enviar, e uma imagem /PDF do site. Se vocês não conseguir tirar foto, não conseguir tirar print da tela, pode ser o PDF da página. Realmente, quando você clica aqui, tem o salvar como. Aí dá para salvar a interface inteira em PDF. Aqui eu pedi para vocês colocarem 3 imagens, uma do lado da horda, com borda e um tamanho adequado.
para não ficar umas imagens gigantes. E na outra eu pedi para vocês fazerem algo utilizando o comando hover. Então, vocês podem usar a criatividade de vocês para colocar mais coisa, no caso das imagens, colocar descrição, texto em cima das imagens, fazer uma formatação para aquela imagem. E também queria que as imagens tivessem PNG para o fundo ficar junto com a imagem. No caso aqui, por exemplo, a gente tem o avião. Aqui está tudo branco. Se eu colocasse um fundo, por exemplo, vermelho, talvez alguns pedaços da imagem ia pegar o vermelho, mas ela é uma imagem PNG e esse fundo entraria meio que em contato. Então, é para vocês fazerem também em formato PNG a imagem. Caso precisem de ajuda, podem me chamar, estou à disposição. E é isso, pessoal. Anexar os 3 arquivos, caso necessário. E enviar até dia 19, sexta-feira. Porque sexta-feira, meia-noite, tá bom? Então, às 26h59, na verdade. E é essa a atividade da semana e até quarta-feira, pessoal. Boa noite. Quem tiver dúvida pode ficar, que eu estou à disposição. Parabéns aí pela aula. Boa noite para todos. Tchau, pessoal. Obrigado. Boa semana para vocês. Vou me despedindo também, estou saindo, tá? Um abraço para todo Tá bom. mundo, Tchau, bom Kátia. início de semana. Até mais. Bom início de semana a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Juliana. Tchau, Breno. Até quarta. Você pode seguir na linha 1 do arquivo index. Vamos seguir. Você tem alguma dúvida específica ou é mais para ver como está o código ali? Ah, entendi. Beleza. Tranquilo. Alguém mais tem alguma dúvida com relação ao projeto? Vamos junto, Pedro. A minha dúvida aqui era em relação, quando você tem aqui lá no início, né? Acho que na linha 6 fica link e tem esse hell. Eu ainda não entendi muito bem. Depois tem style sheet, eu não entendi muito bem essa parte. Tipo, vou parar a gravação, eu já continuo. Peraí. Esqueci de parar a gravação.